Lei 2176 de 2005. Paramos no artigo 93. Os servidores ocupantes de cargo de guarda municipal poderão ser removidos a qualquer tempo, em especial os integrantes do ambiente de patrulhamento urbano e rural, tendo em vista a necessidade de serviço. Artigo 94. A transferência de ofício dar-se-á a qualquer tempo e obedecerá às regras previstas na lei que regular o Estatuto dos Servidores Municipais de Ananindeua. Artigo 95. Nos casos de transferência de mais de um servidor da mesma unidade de trabalho, dever-se-á observar, para a escolha de local de trabalho, a necessidade de serviço, o tempo de efetivo exercício dos servidores e a distância do local de moradia. Capítulo 6. Dos cargos e carreiras. Seção 1. Cargos e carreiras do Serviço Público Municipal. Artigo 96. As atribuições, requisitos e responsabilidades cometidas aos cargos de analista municipal, técnico municipal e auxiliar municipal são as determinadas e descritos no capítulo 15, anexo 2, descrição de cargos deste plano. Artigo 97. Compõem as atribuições previstas no capítulo 4 deste plano aquelas inerentes ao exercício de atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, conforme os critérios previstos em lei ou regulamento municipal específico, além de outros previstos na legislação vigente. Seção 2. Dos cargos, das carreiras estratégicas do Estado. Artigo 98. As atribuições, requisitos e responsabilidades cometidas aos cargos de procurador municipal, auditor fiscal da Receita Municipal, professor, médico, odontólogo e enfermeiro são as determinadas e descritas no capítulo 15, anexo 2, descrição de cargos deste plano. Parágrafo único. Compõem as atribuições previstas no capítulo 4 deste plano aquelas inerentes ao exercício de atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, conforme os critérios previstos em lei ou regulamento municipal específicos, além de outros previstos na legislação vigente. Seção 3. Cargos das carreiras de Medicina e Segurança do Trabalho. Artigo 99. As atribuições, requisitos e responsabilidades cometidas aos cargos de médico do trabalho e engenheiro do trabalho são as determinadas e descritos no capítulo 15, anexo 2, descrição de cargos deste plano. Parágrafo único. Compõem as atribuições previstas no capítulo 15 deste plano aquelas inerentes ao exercício de atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, conforme os critérios previstos em lei ou regulamento municipal específico, além de outros previstos na legislação vigente. Seção 4. Cargos das carreiras especiais de governo. Artigo 100. As atribuições, os requisitos e as responsabilidades cometidos aos cargos de consultor municipal, agente municipal e guarda municipal são aqueles determinados e descritos no capítulo 4, item 1, descrição de cargos deste plano. Parágrafo único. Compõem as atribuições previstas no capítulo 4 deste plano aquelas inerentes ao exercício de atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, conforme os critérios previstos em lei ou regulamento municipal específicos, além de outros previstos na legislação vigente. Capítulo 7. Atividades, subatividades e áreas de conhecimento dos cargos e empregos. Seção 1. Atividade. Artigo 101. A atividade corresponde a um conjunto de funções que integrantes das atribuições do cargo se constituem em um campo profissional ou ocupacional, cometido a um servidor ocupante dos cargos e empregos deste plano. Seção 2.
da subatividade. Artigo 102. A subatividade corresponde a um conjunto de funções que detalham e especificam as atividades e também integram as atribuições do cargo. Seção 3. Área de conhecimento. Artigo 103. Conjuntos de informações, conhecimentos e experiências práticas numa área de atuação profissional. Capítulo 8. Ambiente organizacional. Artigo 104. O ambiente organizacional corresponde a uma área específica de atuação do servidor público municipal no cumprimento das atividades relativas ao cargo a que pertença. Artigo 105. Os cargos das carreiras que compõem este plano serão alocados nos ambientes organizacionais listados abaixo. Inciso 1. Administração. Inciso 2. Assistência Social e Cidadania. Inciso 3. Assuntos Jurídicos. Procuradoria. Inciso 4. Cultura, Esportes e Turismo. Inciso 5. Desenvolvimento Urbano. Inciso 6. Finanças. Inciso 7. Educação. Inciso 8. Meio Ambiente. Inciso 9. Planejamento e Orçamento. Inciso 10. Serviços e Obras Públicas. Inciso 11. Saúde. Artigo 106. O cargo de guarda municipal será alocado nos seguintes ambientes organizacionais. Inciso 1. Patrulhamento urbano e rural, diretamente vinculado ao chefe do Poder Executivo Municipal, que abrange as atividades relativas. A linha A. Ao planejamento, à elaboração, à execução, ao controle e ao gerenciamento das medidas cabíveis à prevenção e à intervenção na vigilância interna e externa dos próprios municípios, garantindo o exercício do poder de polícia, da administração direta e indireta, observados os procedimentos padrão emanados da autoridade municipal. A linha B. Ao patrulhamento das diversas regiões, bem como aquele relativo às áreas escolares, integrado à promoção e educação para a cidadania. A linha C. A colaboração, a fiscalização do uso do solo municipal, inclusive em áreas de preservação ambiental. A linha D. Auxílio às polícias estadual e federal. Inciso 2. Gestão, que abrange as atividades relativas ao planejamento, à elaboração, à execução e ao gerenciamento das áreas responsáveis pela gestão de pessoal, comunicação, estatística, suprimentos, logística e manutenção da Guarda Municipal. Parágrafo 1. No ambiente organizacional, gestão, Guarda Municipal, havendo necessidade, poderão ser alocados os cargos de analista municipal, técnico municipal, auxiliar municipal e agente municipal. Parágrafo 2. Havendo necessidade de inclusão de atividade, subatividade e áreas de conhecimentos existentes nos ambientes organizacionais, as mesmas deverão ser solicitadas à secretaria responsável pela gestão de pessoal, que terá decisão terminativa sobre a inclusão. Capítulo 9. Classe, níveis e vencimentos / salários. Seção 1. Classe. Artigo 107. A classe é a divisão da estrutura que compreende um conjunto de diferentes atividades, subatividade e área de conhecimento similares, em termos de complexidade, responsabilidade e escolaridade. Artigo 108. Os cargos e empregos deste plano são compostos de duas classes, estruturadas segundo os requisitos e critérios de complexidade, responsabilidade e escolaridade, conforme critérios definidos no capítulo 8, anexo 2. Artigo 109. A classificação das atividades, subatividade e área de conhecimentos e a identificação das classes definidas a partir da descrição de cada atividade e subatividade, dos critérios de escolaridade, da experiência, responsabilidade, risco e conforme cada área de conhecimento são as constantes do capítulo 13, anexo 2 deste plano. Artigo 110. O cargo de guarda municipal é composto por duas classes, definidas na seguinte forma. Inciso 1. Para a classe 1, ensino médio completo, capacitação específica, sem experiência. Para a classe 2, ensino superior completo, experiência de 6 anos, carteira nacional de habilitação e capacitação específica.
Artigo 111. Admite-se para a classificação de que trata o item 3 deste artigo os cursos de graduação com correlação com as atividades técnicas definidas em legislação específica, desenvolvidas nos respectivos ambientes organizacionais definidas anteriormente. Artigo 112. Para a movimentação de uma classe para outra, o servidor ou empregado deverá obter a nota mínima de 90% em sua avaliação de desempenho. Artigo 113. Para que haja movimentação de um servidor ou empregado da classe 1 para a classe 2, o servidor ou empregado deverá estar posicionado, no mínimo, nos 5 últimos níveis da classe 1 e atender os demais requisitos previstos neste plano. Seção 2. Estrutura de vencimento e salário. Artigo 114. A estrutura de vencimento está adequada em função do cargo amplo com o objetivo de: alínea A. Assegurar a consistência e a compatibilidade dos vencimentos relativamente à estrutura de cargos e às condições do mercado de trabalho. Alínea B. Atrair e reter servidores qualificados. Artigo 115. A amplitude de vencimento e salário observa uma escala de valores dispostos dentro dos limites mínimo e máximo de acordo com nível de complexidade / responsabilidade das atividades e valor relativo no mercado de trabalho. Artigo 116. A tabela de vencimento / salário contém um conjunto de 160 níveis de vencimento distribuídos de 101 a 261 valores monetários, correspondentes aos vencimentos / salários dos servidores e empregados públicos da Prefeitura Municipal de Ananindeua, sendo seus valores expressos em documento específico, tabela de níveis de vencimentos. Artigo 117. A formação acadêmica, a experiência profissional, o grau de capacitação e o tempo de efetivo exercício no cargo identificam e agrupam os servidores e empregados públicos municipais numa determinada classe, independente do ambiente organizacional e da atividade e subatividade a que estes pertençam. Artigo 118. Os vencimentos pagos no mercado de trabalho serão apurados periodicamente através de pesquisa de vencimento realizada junto às prefeituras representativas do mesmo, objetivando situar comparativamente a posição da prefeitura. Artigo 119. A revisão da estrutura de vencimento poderá ser originada por resultado de pesquisa que constate que as faixas de vencimento se encontrem defasadas relativamente ao mercado de trabalho, com prejuízo para a captação e retenção de pessoal. Artigo 120. O vencimento máximo dos servidores e empregados públicos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Ananindeua fica limitado ao teto de 90% do subsídio do prefeito. Artigo 121. A aprovação de nova tabela salarial da estrutura de vencimento será efetuada mediante lei aprovada pela Câmara Municipal. Artigo 122. Cada classe inerente aos cargos e empregos de plano é composta de um conjunto de níveis que caracterizam a amplitude salarial dos mesmos. Artigo 123. Cada classe dos cargos definidos neste plano compreende diversos níveis de vencimento.